Hoje o tema que a gente vai falar é sobre fratura do planalto tibial. Então, os objetivos da aula é definição, epidemiologia, mecanismo de trauma, lesões associadas, a radiologia associada à lesão, classificação, vias de acesso, tratamento e complicações. Então, primeiramente, o que é uma fratura de planalto tibial? Uma fratura que tem um envolvimento da área de carga da superfície articular da tíbia proximal, né? Então, são fraturas com envolvimento da superfície articular. Fraturas desse tipo não são consideradas fraturas do planalto tibial, são consideradas fraturas avulsão. Fraturas desse tipo também não são consideradas fraturas do planalto, são consideradas fraturas metafisárias, né? Então, a abordagem para elas é diferente da que a gente vai ter hoje, tá? Então, fraturas do planalto são fraturas que têm esse afundamento e são lesões como vocês estão vendo aí. Então, qual que é a epidemiologia? Ela é bastante comum em homens jovens, mais ou menos dos 20 aos 40 anos, com acidentes de alta energia. E também em mulheres idosas, dos 50 a 60 anos, relacionado a quedas de altura, tá? O mecanismo de trauma é um trauma axial, primeiramente, e ele pode estar relacionado a um trauma em valgo, né? Quando a gente tem fraturas do planalto lateral, que são as mais comuns, ou um trauma axial associado a um mecanismo em varo, onde a gente vai ter fraturas do planalto medial, que são as menos comuns do que o lateral, né? Quais que são as lesões associadas a esse tipo de lesão? A gente pode ter lesões internas do joelho, né, como as lesões meniscais, por exemplo, e a gente pode ter lesões de partes moles, lesões externas ao joelho, né, como a gente pode ver nessas feridas abertas ou com flictena, né. Então, as lesões associadas internas mais comuns são as lesões meniscais e as lesões ligamentares, principalmente do cruzado anterior e dos ligamentos laterais, né. Então, a gente vai ter 91% de lesões associadas do menisco e em torno de 77% de lesões dos ligamentos cruzados associados à fratura de planalto, né. A radiologia dessa lesão, o que é importante a gente solicitar para o diagnóstico? Primeiramente, solicitar radiografias em AP e perfil do joelho, né. Só que tem mais uma coisa importante aí, que são as radiografias oblíquas, tanto oblíqua interna quanto oblíqua externa, que são fundamentais para a gente estudar melhor tanto as fraturas em split quanto os afundamentos, né? E as radiografias, elas são fundamentais para o diagnóstico, né? Para você fazer o diagnóstico da lesão, né? E ver qual o planalto que está acometido. Outros exames de imagem que dá para a gente solicitar são as tomografias. Porém, as tomografias elas servem mais para o planejamento cirúrgico, né? O diagnóstico você já fez pelo raio-x. E a ressonância magnética é um outro exame de imagem que ela visualiza melhor as partes moles, porém ela é um exame controverso pelo seu alto custo e pelo fato de que, na minoria das vezes, vai acabar mudando o tratamento e a abordagem cirúrgica. Qual é a classificação dessa fratura? Essa fratura é classificada por Schatzker em 6 tipos. Os tipos 1, 2 e 3 envolvem um planalto lateral, 1 é um split, 2 é um split com afundamento e 3 é um afundamento isolado. Tipo 4 envolve o planalto medial, tipo 5 envolve os dois planaltos, tipo 6 é uma fratura que tem uma extensão para a metáfise, então tem um fragmento da epífise que não tem contato com a diáfise, certo? Essa é a classificação de Schatzker. Lembrar que as fraturas de mais alta energia, que são do tipo 4, 5 e 6, são diferentes a abordagem das dos tipos 1, 2 e 3. Normalmente pela lesão maior de partes moles, nessas fraturas normalmente acaba se optando por um tratamento estagiado com fixador externo. Outra classificação bastante usada é a classificação AO. Então a classificação AO, a tíbia é o número 4, a tíbia proximal, que seria o planalto tipo 1, e é importante diferenciar das outras classificações AOAs articulares, que o tipo A1 é simplesmente uma fratura das espinhas, né? E o que confunde um pouco com a classificação de Schatzker são os tipos Bs da classificação AO. Então o tipo B1 é só split, o tipo B2 é só depressão, o tipo B3 é split com depressão. Então os tipos 2 e 3 são invertidos em relação à classificação de Schatzker. E o tipo C é uma fratura articular total. Vias de acesso. Para a grande maioria dessas fraturas, a gente vai usar simplesmente 2 vias de acesso. A via de acesso anterolateral e a via de acesso póstero-medial. Eventualmente, a gente vai precisar fazer uma outra via decorrente do padrão de fratura, mas sabendo essas 2 vias de acesso, dá para resolver a grande maioria das fraturas.
O tratamento conservador tem lugar na fratura de planalto tibial? Tem lugar. Quando você tiver uma fratura isolada do planalto lateral, quando você tiver pequenos afundamentos localizados e ausência de split. E o mais importante é lembrar que o paciente pode ter tudo isso, mas se ele tiver algum grau de instabilidade do joelho, é mais prudente tratar cirurgicamente. Para você tratar conservador, tem que ser uma fratura que não gere instabilidade do joelho. E o tratamento cirúrgico pode ser feito de diversas maneiras de acordo com a característica da fratura. Então, pode ser feito somente com parafusos, pode ser feito com parafuso lateral e placa medial, pode ser feito com placa e parafusos laterais, pode ser feito com dupla placa. Na verdade, o importante nesse tipo de fratura é a gente obedecer a alguns princípios, né? Então, quais que são os princípios? Os princípios são que as fraturas articulares, a gente tem que fazer uma estabilidade absoluta, com compressão interfragmentária. E a parte metafisária, a gente pode fazer uma estabilidade relativa, né? Lembrar que muitas vezes a gente usa uma placa póstero-medial, que é uma placa de suporte articular, que é muito comum para essas fraturas mediais a gente usar essa placa. Então, respeitando esses princípios, você consegue tratar todas as fraturas e o que você vai usar para fixar, se é placa, se é parafuso, isso pode variar um pouco desde que você respeite esses princípios, tá? E complicações? Complicações dessa fratura são bastante comuns, as complicações de pele, devido a serem fraturas de alta energia. Então, a gente pode ter flictenas, pode ter lesões de partes moles, pode ter uma infecção no pós-operatório pelas vias, né, que são grandes também para abordar esse tipo de fratura. Então, complicações de partes moles. A gente pode ter rigidez articular do joelho, né, então você pode ter um grau de artrose aí, pós-traumática, ou mesmo o próprio material de síntese pode atrapalhar a movimentação. Aí você pode ter uma falha do material de síntese, também pseudoartroses, consolidações viciosas que também são comuns, tá bom? Então essa é a bibliografia e a leitura complementar que a gente recomenda, tá bom? Muito obrigado.